avisando para o povo que é uma live ao vivo. Sim, né? Aqui a gente faz igual o programa do Faustão antigamente. Lembra? Estamos É isso. ao vivo. Que legal. Então, gente, muito boa noite. Estamos aqui de novo, como eu brinco sempre, fazendo uma live ao vivo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como ser do mundo sem perder a humanidade. E aí eu queria começar apresentando as pessoas que estão conosco. São duas feras da área de gestão de pessoas. Eu tenho o maior orgulho de estar aqui com elas hoje e agradecer em nome da PUC a disponibilidade delas de estar aqui. A Simone Lisboa, que é gerente regional de RH do DLL Banking, e a Ana Paula, que é coordenadora do MBA de Gestão, Liderança e Desenvolvimento de Equipe da URI de Frederico Westphalen. Então, estamos aí online para conversar um pouquinho a respeito de um monte de coisas bacanas que estão acontecendo. Tudo bem com vocês, gurias? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer bater papo e aprender com vocês. Boa noite para a Filorene. Para nós é um prazer estar participando dessa live ao vivo. Dizer que é uma grande satisfação para nós, da URI de Frederico Westphalen, fazer essa parceria, né, estarmos juntos com a PUC, essa instituição de referência para a nossa instituição também. Né? E que hoje você estaria aqui conosco, né, no nosso MBA, que por conta desse nosso distanciamento forçado, então não pudemos estar ao vivo e a cores, né, presencialmente, mas você nos brinda então com essa live e com ainda uma participação mais que especial da Simone também. Então, obrigada novamente pela possibilidade. Legal. Gente, o prazer é nosso. E, Ana, eu vou começar te pedindo, assim, para tu comentar um pouquinho qual é o público-alvo que vocês têm nesse MBA. Nós estruturamos o curso pensando nos profissionais que querem assumir uma posição de gestão, né, independente de sua formação, e que a dificuldade hoje ela reside, então, justamente nesse desafio que é o gerenciamento de gente, né, a liderança, o desenvolvimento de equipes, que está muito vinculado com o papel do líder. Né. O público da nossa região é muito voltado para empresas familiares, pequenos negócios, né, e também as maiores instituições são as cooperativas, por ser uma região essencialmente agrícola, né, de minifúndio. Então, as cooperativas de crédito, especialmente, têm uma representatividade bastante grande na nossa região. E também as cooperativas relacionadas à questão do agronegócio. Então, nosso público, tanto da graduação quanto do MBA, é formado por profissionais dessas áreas. Pequenos negócios familiares e, essencialmente, as cooperativas que são as maiores empresas da nossa região. Então, quando a Ana e eu conversamos a respeito de quem era o público-alvo que eles tinham lá, é que veio a ideia dessa live. Por quê? Porque em tempos de Covid, em que a gente está restrito socialmente, e que no interior do Brasil como um todo, geralmente as localidades menores, elas são mais ricas em humanidade. A gente tem uma questão do afeto, a gente conhece a casa do outro, é uma relação mais informal. E aí surgiu a ideia da gente falar um pouquinho exatamente sobre isso. Como que a gente pode ter no interior do estado? Antigamente a gente não podia ter tanto desenvolvimento porque se dizia que a tecnologia não alcançava. Ok, hoje a gente está dentro da casa das pessoas através de N ferramentas, né? Estamos trabalhando de forma online, então caiu por terra essa história de que isso não dá mais. E aí nós ficamos pensando assim, ok, então como que a gente poderia manter essa humanidade, essa afetividade que é tão característica do interior,
do Brasil como um todo ou das pequenas cidades ao redor do mundo e ainda assim ter evolução, inovação, desenvolvimento, mudança cultural. E aí, nesse sentido, conversando com a Simone tem uma experiência internacional que é uma delícia, assim, da gente ouvir. Por quê? Porque ela já ficou em outros países trabalhando pelas suas empresas, né? E aí a gente pensou que ia ser uma tremenda parceria se a gente pudesse juntar o que aparentemente é tão extremo. Porque eu acho que agora a tecnologia está nos permitindo ter um pouco da evolução que a gente queria e também poder resgatar um pouquinho isso. Dá um caldo aqui, Simone. Sim. Bom, eu vou complicar um pouco a tua pergunta, né? Eu fico pensando como seria possível a inovação sem ter essa humanidade do local, né? Porque eu não consigo imaginar isso, porque o que causa, o que provoca, o que mantém viva a chama da inovação, da criatividade, da construção, da co-construção é o humano. Pode colocar 20 computadores juntos numa sala, sem o humano nada vai acontecer. E agora o que está acontecendo, né, de verdade, nesse momento que a gente está vivendo? Eu vejo na empresa que eu estou hoje, né? A gente tinha 2 escritórios no Brasil. Hoje eu tenho 250 escritórios no Brasil. Porque a casa de cada um dos nossos membros se tornou um escritório do DLL. E assim, a gente tinha, sei lá, 30 e poucos escritórios no mundo, hoje a gente tem 5.000 escritórios no mundo. Então, o humano está tão permeado nas organizações, né? E as minhas experiências internacionais me mostraram muito isso. Às vezes as empresas olham muito para o lado técnico, para o lado profissional, para a estrutura da organização, planejam tão meticulosamente todos os detalhes da parte organizacional e esquecem dessa pecinha complexa e incontrolável que é o ser humano. Porque eu tinha uma colega há muitos anos atrás que dizia: o que seria das pessoas se não fossem seres humanos? Ia ser tão mais simples se eu simplesmente pegasse uma pessoa, ela fosse totalmente mecanizada e não tivesse sentimentos, não, né? Porque aí é tranquilo, eu programo e sai tudo como esperado. Só que não é assim. Vejam agora o que está acontecendo com a gente. A gente não estava nada preparado para o que está aí. A gente teve que se adaptar de qualquer jeito, porque é a vida. E olha a diferença que tudo está fazendo. Por mais estrutura que as empresas ofereçam, por mais equipamentos, tecnologia, se a gente não cuidar do humano, as pessoas estão ficando estressadas em casa, elas estão trabalhando com família, com filho em volta, tem pessoas que adoecem, elas estão adoecendo fisicamente, elas estão adoecendo por estresse, elas estão adoecendo por ansiedade. Então tem uma série de outras peças nesse quebra-cabeças, só tem a ver com o humano, né? Quantas situações de expatriação, de transferência internacional, que tem todo o potencial positivo para funcionar, porque a pessoa é qualificada, porque que às vezes não funcionam 100%, por quê? Porque tem algum fator na família que não está bem, porque tem algum fator do lado humano que não está bem, né? Então, eu acho que isso é super importante e muitas vezes as empresas não olham com a mesma atenção para o lado humano como olham para o lado profissional, técnico, estruturado, né? O ano passado, estava relembrando, o tema do Congregar, que é o Congresso Nacional de Recursos Humanos, foi humanidade. E quando a gente chegou lá, a gente achou meio estranho, que coisa, né? Por que a gente vai... Um Congresso de Recursos Humanos, a gente já sabe disso. Por que a gente tem que ouvir sobre humanidade? E olha que importante está sendo esse tema agora para nós. E aí a gente acorda para as coisas e vejam qual é o momento que o planeta está passando agora, se não é para humanizar mais o nosso mundo, né? Então, eu acho que são reflexões que vão aparecendo na nossa vida e eu acho que o ambiente organizacional está se humanizando de um jeito ou de outro. Ele está tendo que se humanizar. Então, tu
visão, tu acha que isso é algo global ou isso é mais brasileiro? O brasileiro sempre teve características mais informais de trabalho, ok? Uhum. E, bom, tu tá na área bancária, a gente sabe que o europeu é um pouco mais formal, a origem da empresa é europeia. Como é que tu vê isso, assim, aproveitando um pouco a tua experiência internacional? Sim. As diferenças são tão grandes assim ou no fundo é gente como a gente? É uma ótima pergunta. Sabes que só para todo mundo saber, eu morei na China, morei nos Estados Unidos e realmente eu viajo bastante pela minha função e eu já estive em muitos lugares, assim. Eu me interesso muito pela questão da gestão intercultural e isso me fez gostar tanto do tema que fui me aprofundar num curso de gestão intercultural na Alemanha. Eu fiquei 15 dias na Alemanha fazendo esse curso com pessoas de várias partes do mundo. E o curso era muito interessante e o professor, que também é um especialista nessa área, teve um momento do curso que ele disse, sabe qual é a diferença? Na verdade, as necessidades são as mesmas em qualquer parte do mundo. A diferença é que em cada cultura a gente entrega ou atende essas necessidades de um jeito diferente. Mas o que a gente precisa é a mesma coisa. Todo ser humano precisa de afeto, todo ser humano precisa de atenção, de cuidado, de respeito. A maneira como isso se manifesta nas diferentes culturas é que é diferente. Mas na essência todos precisam da mesma coisa. E eu achei aquilo muito profundo, assim, e depois disso eu comecei a estudar mais e eu me dei conta que é verdade, né? E trabalhando em RH na China, nos Estados Unidos, aqui eu verifico que, assim, as coisas que causam conflito nos diferentes países são muito parecidas. A maneira como a gente resolve conflito é diferente. As coisas que geram insatisfação nos funcionários é muito parecido. Então, a maneira como a gente resolve é diferente. Então, os problemas são muito parecidos. Gente é gente em qualquer lugar do mundo, viu? E agora eu tenho visto, a gente compartilha muito dentro do DLL, né, as práticas durante a crise da pandemia. E a gente está vendo essas iniciativas que as pessoas estão tomando em diversas partes do mundo para contornar isso, para ter mais convivência, para proporcionar um momento um pouco mais light para as pessoas. E eu vejo iniciativas muito parecidas, assim, né? Então a gente vê o happy hour virtual, o pessoal do Chile está jogando bingo online, o pessoal da Argentina estava assando pão numa sessão virtual. Ou seja, a necessidade de socialização é tão grande, as pessoas vão achando maneiras de interagir. E isso aqui a gente estava falando de América Latina, né? Mas aí na Europa as iniciativas não são muito diferentes disso, né? Na Polônia, por exemplo, eles criaram um jardim da infância virtual, onde as pessoas têm entretenimento para as crianças por 2 horas por dia para os pais poderem trabalhar mais tranquilos, porque eles não sabiam mais o que fazer com as crianças, assim como a gente aqui também não sabe mais o que fazer com as crianças em casa, né? Então, a gente foi compartilhando e eu fui achando muito divertido aquilo, porque a gente se dá conta que, puxa, meu colega polonês está sofrendo a mesma coisa que eu estou sofrendo aqui, né? Na Espanha, por exemplo, só as pessoas que têm cachorro podem caminhar na rua. Então, eles estão desesperados, se oferecendo para passear com o cachorro da vizinhança toda, porque eles querem sair um pouquinho. Inclusive, a multa na Espanha é pesadíssima, né? Para quem... Então, aí quem tem cachorro está oferecendo o cachorro para passear com os vizinhos, que é para poder dar uma oportunidade para pessoas saírem na rua. Então, assim, as pessoas vão achando meios de, né, ajudar os vizinhos, enfim. As necessidades são parecidas. Eu tenho me questionado muito, e até foi uma das coisas que a gente conversou, né, Simone e Ana. O mundo, se nós estaríamos repensando as coisas que estamos repensando. Então, resgatando o que tu trouxeste logo no início, né? O ano passado, 2019, o Congregar já foi sobre humanidade. Então, é latente que por estarmos conectados com o que acontece com as pessoas, os RHs, de uma maneira geral, antecipam.
a gente está sentindo o que está acontecendo. E acho que era uma tendência e uma necessidade da gente falar sobre humanização nas relações de uma forma geral. Tem havido muito questionamento se a pandemia não tivesse pego globalmente do jeito que pegou, se realmente nós estaríamos repensando as relações da forma como estamos fazendo. E até tem uma das questões que a gente vinha conversando, né? O quanto provavelmente as pessoas têm me dito assim, quando é que isso volta ao normal? Então, este é o novo normal. Né? Eu espero que não volte ao normal, porque a gente estava numa situação e num estado tão insustentável, né? E se a gente pensar, aqui no Brasil já vinham acontecendo coisas bem sérias, não só no Brasil, mas na Austrália, olha os incêndios que aconteceram. Aqui no Brasil a gente teve 2 incidentes terríveis, né? Como o de Brumadinho. Pensa nisso, né? Quanta gente morreu ali, só que não estava tão perto da gente, né? Estava perto, mas não estava tão perto. Então a gente ficou super tocado, ficou super triste, mas depois de 2, 3 meses passou. E a gente esquece, né? É mais ou menos como quando a gente é adolescente, faz alguma coisa muito errada e fica de castigo por um fim de semana. É super chato e tal, a gente tenta não pisar na bola por umas 2 semanas, mas se o castigo é pesado, eu garanto que a gente não vai mais pisar na bola. Então, a gente vai aprendendo, tem 2 maneiras de aprender, né? Minha avó dizia isso, pelo amor ou pela dor. Eu acho que agora a gente está aprendendo, infelizmente, pela dor, mas que bom que a gente está desenvolvendo o amor de alguma forma. Não, e muito clara a leitura de que se isso não tivesse alcançado todas as instâncias, então, nesse momento... É isso. Então, nesse momento tem receio o empresário de qualquer porte de empresa, tem receio o avô, a avó, o pai, a mãe, o filho, o cachorro, o gato, o papagaio, né, o canário do cavalo do bandido. Não importa o teu partido, não importa a tua classe social, não importa onde tu moras, né? E eu acho que sim, tem gente que está numa condição mais confortável, tem gente que está numa condição pior, mas está afetando todo mundo em maior ou menor grau. E ninguém está livre. Eu acho que isso torna a reflexão muito profunda. Eu acho que tem uma questão importante aqui quando a gente fala do local e do local, que é poder enxergar que a pandemia, de certa ordem, ela trouxe à tona o melhor e o pior das pessoas. É verdade. Então, as pessoas que não estão conseguindo lidar com isso também estão aqui. Né? Esses dias eu estava conversando com um fornecedor e ele estava assim, meu Deus do céu, ele estava preconizando quase o Walking Dead, né? Era uma coisa assim, zumbis caminhando pela rua e eu disse, olha só. Então, considerando que tu morou fora, tu teve toda uma formação de meditação, tu é um cara formado, pós-graduado, né? Se nesse momento tu não tiver recurso interno e condição de ajudar quem tem menos que tu, repense seu posicionamento no mundo. Exato. Eu acho que como toda situação de alto estresse, ela faz emergir a essência das pessoas. E aí é incontestável, não tem como a gente se esconder atrás da essência. A essência vai aparecer. E eu acho que também serve para isso. A gente se conhecer melhor e separar o joio do trigo, infelizmente. E a gente está podendo conhecer melhor as pessoas e está se deparando com surpresas e outras nem tão boas. Um outro ponto que eu acho que apareceu a partir daí é a questão não só da essência, porque então, eu posso, num momento desses que é de autoconhecimento, me deparar com uma situação e dizer, opa, não gostei disso que emergiu de mim. E tomar consciência disso é o primeiro passo para a mudança e para uma humanização, né? A outra questão que eu fiquei pensando também e que eu queria ouvir vocês, hoje ainda conversando com um cliente, eles foram uma startup, hoje estão estabilizados e são clientes nossos da Control for Time, e aí, conversando com eles, chegamos à seguinte conclusão. É um momento em que todo o empresariado está renegociando coisas.
Exato. Falando nessa questão do melhor e do pior, conversando com uma advogada trabalhista, o que ela me disse? Eu estou vendo o número de ações que estão acontecendo contra empresários ou contra patrões, simplesmente numa visão de ganhar. Então, não se está negociando, não se está olhando o esforço que muitos empresários estão fazendo para manter os negócios abertos, para manter as folhas de pagamento em dia, para não cortar benefícios. Simplesmente estão entrando com ações e provavelmente vão ganhar, porque conhecemos bem como é que funciona isso, sem considerar nada desse esforço. Então, isso reforça o que a gente vem falando do positivo e do negativo, do desequilíbrio que a gente encontra nisso. E sempre tem aquela desculpa, né? Ah, mas eu fiquei desempregado, eu isso ou aquilo. E aí eu acho que quando a gente não quer fazer do jeito correto, qualquer desculpa nos serve. Mas eu acho que até isso, claro, infelizmente é de um jeito muito duro, né? E acho que muitas pessoas vão sofrer muito com essa crise. Mas eu acho que um dia cai a ficha, Lorena. Talvez demore muitos anos ainda, mas um dia cai a ficha, porque é impossível que não caia, né? As pessoas vão se dar conta que precisam das empresas, que precisam dos empreendedores, que precisam dos empresários. E aí, quem é que vai dar emprego? Não, e dentro dessa linha, e acho que isso tem muita relação com o que a Ana trouxe no início também, nas empresas familiares, principalmente, a gente tem uma questão da proximidade e de uma mistura muito forte do que é o teu papel profissional, o que é o teu papel familiar. Por quê? Porque, como diria o popular, está tudo junto, misturado. E aí, dentro disso, a gente tem uma pergunta super bacana do William Franco. O William é nosso aluno da graduação aqui da PUC, é um querido, uma pessoa super inteligente, e ele está perguntando assim: após a pandemia, teremos relações de trabalho mais humanizadas? O que será o nosso novo normal? Eu quero acreditar que sim, porque eu digo que para trabalhar em RH é uma coisa que eu sempre tenho e não admito perder a fé. Então, eu quero acreditar que sim, porque se a gente passar por tudo isso e a gente sair igual ou pior, aí eu acho que tem que acabar tudo mesmo, né? Se eu fosse Deus, eu acredito muito em Deus, eu apertaria o botãozinho de reset. Eu não vou nem dizer o nome do botãozinho que eu pensei, tá? Porque aí eu acho que não tem jeito mesmo, e vou acreditar que tá tudo perdido. E eu não acredito que tá tudo perdido. Eu tenho fé. Eu sou uma pessoa. Eu acredito que tenha sido o reset agora mesmo, assim, de poder repensar e vamos ver. Queria fazer um contraponto com relação às questões das ações trabalhistas, né, que vocês trouxeram, por parte dos empregados. Por outro lado, também percebo que, e uma coisa que me preocupa bastante relacionada a essa questão da humanização das empresas, né, costumo dizer para os meus alunos que a minha missão é tornar as empresas mais humanas. Em sala de aula eu sempre reforço isso para eles, né? Quando vocês estiverem nas posições de liderança de vocês, que vocês pensem nas pessoas como gente, né? Como pessoas que, por vezes, numa crise, primeiro custo que se corta é com o pessoal, né? A gente entende que no Brasil, principalmente, aí esse movimento de fato, o pessoal é um dos custos que mais oneram as empresas. Mas eu me questiono bastante também quando eu vejo esse tipo de atitude, quando tu não pensas que, quando a empresa, né, não pensa que depois de tudo isso ela vai precisar de uma equipe coesa, preparada para retomar as atividades da empresa, né? E aí, o quanto as empresas também pensam que em relação a esses desligamentos, se o que é gordura de fato e que precisa cortar, e o que está cortando na carne, né? Aquela pessoa que a gente está falando em cultura, a cultura a gente sabe que não se constrói de um dia para o outro, né? Então, se tu vai abrir mão das pessoas que têm os teus valores, que compartilham, por que não chamar as pessoas junto e vão pensar numa alternativa em conjunto aqui, então, para resolver o problema, principalmente nas pequenas empresas que a gente conhece, como
a Prof. Lorraine estava trazendo, nas empresas familiares tem essa relação muito próxima, tem essa relação quase familiar com os empregados da mesma forma, né? Então, a primeira dificuldade me parece que não vamos cortar pessoal. O que vocês acreditam? Como vocês veem essas questões? Eu me entristeço muito com isso. Eu me solidarizo com os empreendedores, porque eu sei que é muito difícil. Eu já tive nesse lado também, porque meu marido já foi empreendedor, então eu sei como é que é isso. É difícil ter uma folha de pagamento no final do mês, não saber como é que vai chegar lá e pagar. Mas eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas que têm condições de manter por mais algum tempo que seja, ou que têm condições de cortar coisas da sua vida pessoal, ou do seu conforto, da sua família, talvez, ou compartilhar um pouco mais do que tem para manter o negócio rodando, para manter mais famílias, né? Eu me entristeço demais, porque eu acho que o discurso de escola da prática, né? As pessoas estão falando que todo mundo precisa se ajudar, que precisa humanizar, que precisa melhorar, mas na hora que precisa mesmo de fazer alguma coisa, eu vi pessoas do meu convívio social muito próximo desligarem as suas ajudantes de casa, assim, logo que começou a crise. Isso me entristece profundamente. Eu não posso julgar, eu acho que cada um sabe onde que ele aperta o sapato, né? Mas me entristece, porque eu acho que são as pessoas menos favorecidas, mais sem condições de conseguir uma colocação nesse momento. E eu fico me questionando se elas não teriam condições de manter essas pessoas por mais tempo, sabe? Na minha casa eu estou mantendo, né, sem que elas trabalhem, precisando do grupo de risco. E claro que não é fácil, né? Seria mais fácil dispensar, mas eu não acho justo. Eu acho que a pessoa me merece, ela sempre foi fiel, sempre trabalhou, foi leal. É o mínimo que eu posso fazer num momento desses. E se eu estivesse do lado de lá, o que ia ser da minha vida, da minha família? Então eu vejo pessoas do grupo da escola da minha filha discutindo porque não querem pagar a Kombi escolar, sabe? E ok, não está tendo transporte escolar, mas a pessoa vai viver de quê nesse período? Então é esse tipo de pensamento que eu fico muito triste de ver, porque é assim que a gente quer construir uma sociedade humanizada? Eu entendo, se tem famílias que estão desempregadas, aí eu acho que uma negociação, ligar para a pessoa da Kombi e dizer, olha, eu também estou sem emprego, será que eu posso te pagar só 15% do valor? Bom, eu acho que a pessoa não vai se recusar. Agora, achar que porque não está tendo transporte eu não preciso pagar nada, eu acho muito injusto. É um princípio utilitarista. Exato. Então, assim, eu fico com uma sensação justamente do desequilíbrio entre se verbaliza humanização, o discurso politicamente correto, mas na hora de agir, isso. Não é assim. E se age pela descartabilidade humana. Então, eu sempre trabalho a necessidade da gente ter congruência entre o pensar, o sentir e o agir. E a clareza que eu fico quando eu ouço esse tipo de situação é exatamente essa, que racionalmente eu tenho uma coisa de né, o politicamente correto. Por outro lado, a minha ação tem muito mais relação com a descartabilidade humana do que com uma construção coletiva. E às vezes eu escuto, desculpa te interromper, Lorraine, às vezes eu escuto o discurso assim, mas eu ficar com a minha ajudante em casa não vai mudar o Brasil, porque tem empresas demitindo milhares de pessoas. Digo, mas se cada um ficar com o seu, o Brasil estaria melhor. Se cada Trajano ficasse com os seus funcionários, como fez a Magazine Luiza, talvez a gente não tivesse tantos desempregados no Brasil. Talvez não dê para manter todos, manter 50%, já é melhor. É aquilo que eu digo, então eu não vou curar essa pessoa porque eu não vou poder curar o mundo. Bom, mas então, eu não posso olhar só para o número, eu tenho que olhar que para aquela pessoa eu fiz diferença. Então, quando vem uma pergunta se nós vamos ter relações de trabalho mais humanizadas, eu concordo com vocês sobre a questão de resetar geral. E acho que se no momento que a gente pôde entrar na casa
dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, dos nossos funcionários, dos nossos alunos. Eles entraram na casa da gente, professores, entramos na casa dos nossos gestores. Se isso não serviu para a gente enxergar o humano na gente, interpretada por mim, então é a mesma dor, mas ela é diferente. Se isso não serviu para nos ajudar, talvez a gente mereça ficar em pandemia por mais tempo. Ou até pior. Ai, Jesus. Não, Ai, é Jesus. muito triste. E outra coisa que eu acho pode parecer muito fácil o discurso, né? E pode parecer que eu sou muito insensível, assim, dizer, é muito fácil falar isso, né? Mas vai chegar um momento que a empresa não tem mais recurso mesmo, e eu entendo que pode chegar um momento que a empresa não tem mais recurso e pode ter que demitir mesmo. É fato, são números e não tem como contestar isso. Eu só fico triste quando a empresa enxerga nisso o primeiro recurso. A primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. E, gente, tem tanta coisa para fazer antes de chegar nesse ponto, né? Eu só convido os empresários, os empreendedores e os gestores a olharem para todo o resto antes. Vamos revisar os contratos, vamos ver tudo que eu posso cortar antes de chegar na linha das pessoas. E mesmo quando chegar na linha das pessoas, tem tantas medidas que a gente pode lançar mão. Tem férias, tem redução da jornada, tem N maneiras de fazer, assim, protelar pelo menos, né? E tornar o impacto menor. Exato. Aí o comentário que eu vou Acho que está todo mundo aberto a negociações nesse momento, né? Tanto as pessoas também estão preocupadas com os seus empregos. Então, se os empresários, de maneira geral, forem para um pouquinho, e a gente vai poder chegar a um consenso que seja bom para ambos, né? Exato. Eu acredito muito nisso também. E a outra coisa que eu convido é pensem fora da caixa, né? Porque tem mercados que estão péssimos, mas tem mercados que estão crescendo e que estão fazendo muito dinheiro, né? O DLL é uma entidade que atua em muitos segmentos diferentes. Alguns estão muito mal, mas outros estão muito bem, obrigado. Então, por exemplo, o segmento de mobilização de cargas está bombando, porque a gente precisa mobilizar cargas de várias formas. E a indústria de embalagens está muito aquecida. Então, se você não faz embalagens, por que você não pode começar a fazer embalagens? Se você não fazia álcool gel, você pode começar a fazer álcool gel. Se você não fazia máscaras, talvez agora seja o momento de fazer máscaras. Então, repensa o seu negócio. Como é que você pode... Talvez não vai ter a mesma rentabilidade, não vai ter o mesmo faturamento, mas você consegue manter empregos. Então, revisitar o seu negócio. Os restaurantes, por exemplo, que foram muito impactados, né? Que aderiram ao delivery, por exemplo, tem tido aumento de faturamento, inclusive, né? Então, eu tenho às vezes mudar a estratégia quem está tentando está se dando bem na crise. Quem está sentado chorando está perdendo. Então, aquilo que a gente sempre brinca, né? Tem quem está chorando e quem está fazendo lenço, né? Eu ouvi uma coisa de um aluno que eu achei fantástico. Ele disse, professora, ele ouvindo coisa e tal, eu pensei como é que eu podia ajudar e eu comecei a recolher o lixo dos meus vizinhos que não podiam sair de casa. E aí ele disse, o legal não foi recolher o lixo, foi que pela primeira vez desde que eu moro aqui eu descobri quem eram os meus vizinhos. E aí eu pensei, Então, eu acho que esse é um contraponto para nos mostrar como essa experiência internacional toda que a Simone pôde trazer para cá nos ajuda a repensar essas relações tão importantes que a Ana começou nos mostrando dentro da realidade lá de Frederico Westphalen. Nem fica tão longe assim, né, Ana? Que dá umas 6h30, 7 daqui. 6 horinhas. Que é bem dirigidinho, dá umas 6h30, né? Se o trânsito ajuda, assim, né? Exatamente. Gurias, olha só, a gente está no tempo da nossa live. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Acho que cada vez que a gente compartilha um pouco do conhecimento da gente, a gente está ajudando a mudar o mundo. E eu tenho
tenho uma alegria imensa de ter vocês nas minhas relações pessoais e profissionais. Ana, eu tô louca para ir dar aula, né? Para quem não sabe, a Ana falou no início, eu deveria estar lá dando aula, e foi uma escolha minha, passar o meu aniversário lá, né? Amanhã eu tô de aniversário. E estar lá com eles em sala de aula. E aí, bom, mas tu vai trabalhar no teu aniversário? Sim. Porque quem faz o que ama não trabalha nunca, né? E aí, ok, não deu, mas acho que a gente está compartilhando conhecimento e, né, para o pessoal aí de Frederico Westphalen, da URI, eu tô louca para ir para aí, assim que der a gente vai fazer. Simone, muito, super, hiper, ultra, blaster, obrigada. Eu que agradeço. Noite, a pessoa aqui com a gente, partilhando toda essa experiência. Valeu, obrigado, gente. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, Obrigada tchau. novamente e um prazer também nosso estar aqui. E Tchau, uma tchau. gratidão imensa aí para quem está ouvindo a gente. Agradeço as perguntas e era isso. Até sexta-feira que vem. Um baita abraço.